Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos aqui ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. O seu like, o seu comentário é muito importante, ajuda tanto no engajamento do vídeo quanto no crescimento do canal. E comente também de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Intransponível, Haddad e Paulo Guedes. E quando a gente vê isso... Um problema fiscal de 250 a 300 bilhões de reais de Jair Bolsonaro, com despesas contratadas sem receitas e já com rombo de 62 bilhões de reais. Foi nessa audiência feita hoje na Câmara dos Deputados, ao responder a questionamentos do deputado Felipe Barros, do PL. O Haddad disse ainda que Lula é campeão de cumprimento de metas fiscais e inflacionárias. Salles. Eu acho que o Haddad deve estar tomando alguma droga, não é possível. Dizer que o Lula é cumpridor de meta, que o governo herdou o buraco, ao contrário. Em meio à pandemia, o governo Bolsonaro ajudou a sociedade, reduziu impostos, deu recursos para manter a folha de pagamento, deu Pronamp, que é o maior programa de auxílio a pequena e média empresa, para justamente o pessoal não demitir durante a pandemia. Quer dizer, um esforço fiscal gigantesco. E ainda assim, está em todos os jornais, não sou eu que estou dizendo, ainda assim entregou um governo com superávit. O Lula recebe um governo com superávit e já transforma em déficit de mais de 200 bilhões no primeiro ano. Quer dizer, é uma irresponsabilidade total. Quer dizer, para além da corrupção, para além da ineficiência, que, como diz bem o Rodrigo, é tão grave quanto a corrupção, esse pessoal tem um problema de mentira endêmica, né? Não consegue. O Lula, imagina, o Lula completamente irresponsável fiscalmente, o governo está gastando o que tem, o que não tem, aumentando drasticamente despesas que são dificílimas de você reduzir depois, sobretudo despesas com aumento de gasto de funcionalismo. Quando você dá mau exemplo no executivo, você incentiva, ainda que por via transversa, que o judiciário e o próprio legislativo também aumentem as despesas, né? Porque você dá um mau exemplo, o cara fala, bom, para que nós vamos economizar se o executivo, a quem compete manter o equilíbrio fiscal, está tocando o pau na grana, vai todo mundo tocar o pau na grana. Ou seja, vai afundar todo mundo junto, né? Isso já está acontecendo. Não precisa vir o Haddad falar besteira aqui na Câmara dos Deputados. Então, esse é um assunto evidente, que o governo é gastador, que o governo é irresponsável e que o antecessor, o governo do Bolsonaro, do qual eu fiz parte, com muito orgulho, fez todas as medidas que tinha que fazer para manter a economia funcionando, ajudou setores, e ainda assim entregou um governo com superávit, né, nas contas públicas, que estavam trazendo credibilidade para o país, ou seja, a solvência da conta pública. Hoje, a grande preocupação do mercado financeiro dentro e fora do Brasil, e a melhor pessoa para falar disso é o Rodrigo aqui, não sou eu, é o problema do risco de calote, risco de insolvência. Por que o cara cobra mais juros para emprestar para o Brasil? Porque ele acha que o Brasil não vai pagar. Então o cara cobra um prêmio para poder emprestar dinheiro. Só como eu acho que você não vai me pagar, só te empresto se for a X% de juros. Porque a menos que isso eu não quero correr risco Brasil. Então o Lula é um palhaço e o Haddad está viajando na maionese. E você, Constantino, quer ajudar essas falas do Haddad hoje, lá na Câmara? Ninguém sério leva o Haddad a sério, né? Essa turma que fingiu que o Haddad era uma espécie de fiador da responsabilidade fiscal dentro do governo, sob fogo amigo, essa turma é cínica. Aí eu tô com o Salles, né? Eu não vou mandá-los para aquele lugar, para o Brown não ficar nervoso, tomar mais água, né? Mas eles merecem. Esses Armínios Fraga da vida, esses Pécio Arida, Malan, Helena Landau, João Amoedo, Faria Limes merecem ir para Cuba que lhes pariu, né? Porque é um grau de cinismo ímpar. A Globo leva a Globo junto.
todos eles fingiram que o Haddad era um ícone da responsabilidade fiscal. Olha, isso é uma palhaçada de mau gosto. O Haddad está onde está. Quando você olha uma tartaruga no poste, você sabe que alguém colocou lá. O Haddad está onde está por ser uma nulidade, por ser a marionete do Lula, por não ter luz própria, por ter perdido tudo que fez na vida. O pior prefeito de São Paulo, 2, ministro da Educação, o próprio Lula disse ao lado dele, o problema da educação é que no Brasil nunca houve governo que se importasse com a educação. Exato, são raros momentos que a gente concorda com o mitomaníaco, né? Depois perdeu a eleição e aí recebeu um prêmio do PT. Pô, vai virar o ministro mais importante. E veja, esse tipo de baboseira do Haddad, né, jogando... E a culpa é deles mesmo, eles botam em quem quiser. Jogando a culpa pro Paulo Guedes, é uma sacanagem. Paulo Guedes pegou uma verdadeira praga, o vírus chinês, entregou a casa em ordem. Hoje o PT está mostrando que é pior do que o vírus chinês. O PT é a praga. Vai destruir tudo, vai degringolar a economia toda. Eu estou falando isso desde o primeiro dia. Inclusive, tenho dado essa dica. Não se desesperem de uma vez. Tem que diluir no tempo, porque se hoje está muito ruim e amanhã vai estar pior e depois de amanhã muito pior. É a única certeza que a gente tem com essa turma no comando. Então, o Paulo Guedes veio em boa hora. Acho que o Paulo Guedes está até quieto demais. Mas veio em boa hora esse filme que o Paulo Moura, o Winston Ling e companhia produziram para mostrar 1h e pouquinho, 1h15, o legado de uma equipe séria, de uma equipe decente, que entende do negócio, né, da economia. Não é o sujeito ter mestrado em economia soviética, pô, pelo amor de Deus. Então, é um abismo intransponível Haddad e Paulo Guedes. E quando a gente vê isso, e lembra que a Helena Landau, musa da privatização, tucana, liberal do Livres, fez o L. Quando a gente lembra que essa turma toda de mercado, os tucanos de mercado, defenderam o Haddad, o PT, o Lula, tocando a economia, em vez do Paulo Guedes, essa turma é cúmplice da destruição do Brasil. Não tem outra palavra. Na Brasil Paralelo, optamos por um caminho arriscado. Do governo Lula. E os números vão piorando. Mês a mês, o derretimento da popularidade do presidente e não deu outra. Foi o que aconteceu. Os índices de aprovação do governo caíram e a reprovação, que era de 40% na pesquisa anterior, agora está chegando perto dos 50%, está na casa dos 49%, superando a da aprovação. Então, são 49% dos brasileiros, segundo o levantamento, que rejeitam o governo, 46% que aprovam. A taxa dos que reprovam, a má avaliação do governo já está superando a avaliação positiva. Lembrando que, e isso é uma informação importante, o Paraná Pesquisas, que é o instituto responsável por esse levantamento, foi aquele que mais se aproximou do resultado da eleição presidencial de 2022, enquanto alguns institutos como o Datafolha e o Ibope, que tinha mudado de nome já na época, esses dois institutos, por exemplo, cravavam até vitória do Lula no primeiro turno, o Paraná Pesquisas foi mais fiel ao que foi o resultado apontado nas urnas. Com isso, quero te ouvir, Consta, sua análise sobre esses números e essa péssima notícia aí para o governo. Aumenta aí a quantidade de brasileiros que não aprovam o que o Lula está fazendo. Exato, Brown, e não é para menos, né? Muita decepção para quem se iludiu, para quem ainda foi alienado a ponto de apostar, depois de 14 anos de experiência trágica, na mesma turma. Eu ia falar exatamente isso logo de cara, né? O Instituto Paraná Pesquisas é mais sério que os demais, que os concorrentes, que ninguém mais acredita muito, e mesmo assim ele se aproximou em relação aos outros do resultado final, mas ainda superestimando mais a esquerda e subestimando a direita, que é o que acontece com todos os institutos no país. Não sei se é alguma coisa de metodologia, se os entrevistados não dizem que vão votar na direita por vergonha de tanta pressão, eu não sei. O fato é que é o instituto que mais se aproximou e está mostrando um nível muito preocupante para o governo, para qualquer governo. Rejeição maior do que aprovação. Vamos lá, né? O governo Lula, é importante lembrar que não apresentou um plano econômico. Então foi um cheque no escuro, apesar do que já tinha tido uma experiência recente de poder e que foi traumática. Terminou com o governo Dilma, que era uma continuação do governo Lula, inclusive com o mesmo ministro de Economia, o Guido Mantega, entregando uma queda de quase 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, nos 2 últimos anos. E foi claramente o que, digamos assim,
colaborou muito para o impeachment dela. Então, ele, sem apresentar o projeto, foi lá, não disse que ia mudar, que tinha aprendido com erros nem nada, mas alguns tucanos de mercado, a turma do Armínio Fraga, Helena Landau, Pércio Arida, João Moedo, Malan, Henrique Meirelles, olha, nome para burro. Eduardo Janetti não é de mercado, mas é um economista que era mais liberal. Todos eles embarcaram numa de que, por algum motivo, o Lula ia vir diferente, né? E, enquanto isso, uma ala do povão acreditou em chuva de picanha. É óbvio que, na melhor das hipóteses, foi um estelionato eleitoral, né? E, na mais provável delas, foi realmente uma negligência incrível de analistas, ignorando o que era o Lula e o PT e o que eles defendiam, né? Sempre defenderam um modelo obsoleto de intervenção estatal, de gastança, acham que os gastos públicos são investimento e não gasto, é um malabarismo, um truque semântico, não muda a realidade fiscal, né? Depreciam o papel do mercado, um dinossauro voraz, como disse o Lula. Então era óbvio que esse conjunto da obra ia produzir exatamente isso que a gente está vendo. A situação cada vez mais difícil para a dona de casa, para o trabalhador, que vai lá no final do mês, tem que botar o dinheiro na mesa, a comida na mesa, está vendo que tudo está mais caro, que não está tendo chuva de picanha, né? Que o Lula está falando que é para se contentar com a abóbora mesmo, como se fosse carne, e por aí vai. E fora isso, todo o resto. A sensação de corrupção de volta às páginas da política, que tinham desaparecido durante o governo Bolsonaro, mesmo com todo o esforço da imprensa em depreciar o seu governo e o presidente, a questão de ter virado o Brasil um pária internacional, essa aproximação com o que há de mais radical, e, de novo, há aqui uma piora do quadro, mas não é novidade. Ninguém pode alegar surpresa do Lula ser um bajulador de tiranos, ele defendeu a vida inteira o Fidel Castro, o Maduro e o Chaves. Então não é surpresa, mas talvez seja surpresa o tom, né? E o Hamas, o Irã na história. E outro aspecto também é que o Lula voltou vingativo, absolutamente rancoroso, raivoso. Então alguns também tentaram acreditar, por conta da Globo, do Estadão, que ele ia vir um Mandela pacificador. Né? E óbvio que isso não aconteceu, ele veio com sede de vingança, ele tá com ódio exalando pelos poros. Então, junta tudo isso, e nós estamos ainda em menos de 1 ano e meio de desgoverno, já há essa sensação de perda total, e de que a coisa só vai piorar, só vai degringolar. Então, é óbvio que as pessoas estão um pouquinho mais atentas, já estão rejeitando esse tipo de governo. E a tendência, na minha visão e na minha análise, Brown, é a coisa piorar, mas piorar rápido. E quando a gente fechar 2 anos de desgoverno, essa taxa de rejeição, se for medida por um instituto mais sério, vai bater aí 60%, porque é daí para baixo. A aprovação é governo ladeira abaixo. Então, me espanta quem acreditou que ia ser diferente disso, mas é aquela história, né? O tempo é amigo da razão. Tem mais de 50 anos. Claro, em ações, né? Já deixaram claro em gestos, em ações, que não são tão oposição assim. O Mourão é um deles. Né? Podemos citar aí o Mourão, o Sérgio Moro, que quando precisa desses senadores de direita, eles fogem da realidade, ou quando precisa, como foi a sabatina, eu volto a lembrar aqui, a sabatina do Flávio Dino, chegou lá a oposição que falava isso e falava aquilo do Flávio Dino, que ele era isso, que ele era aquilo. Pasme, tinham convocado o Flávio Dino, não sei quantas vezes, acho que umas 5 ou 6 vezes, convocaram o Flávio Dino para comentar sobre as imagens do 8 de janeiro ter sido apagadas. O Flávio Dino nunca foi em nenhuma comissão lá no Senado nem na Câmara. Então, assim, no dia da sabatina, Sérgio Moro dando tapinha nas costas do Flávio Dino, o Mourão também, né, dando risadinhas. Não, assim, não são inimigos, não é inimigo. Não tô pedindo para chegar lá dando, né, um tapa no ouvido do Dino e sair naquela coisa lá, mas assim, haja como oposição. O Flávio Dino teve votos ali, se for contar, pode contar voto de direita também.
de deputados e de senadores de direita. Então, assim, o Sérgio Moro, Mourão, já deixou claro que eles não são tão oposição assim ao governo Lula, a esse pessoal de esquerda. Então não dá para confiar nesses senadores. Não dá para confiar nesses... Tem deputados também que chega na hora, ó, tira o carrinho dele da reta e fica de boa. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, o seu like, o seu comentário ajuda tanto no engajamento do vídeo quanto no crescimento do canal. É muito importante, né? A sua interação, o seu like, a sua inscrição nos ajuda muito. Desde já agradeço. Valeu!